Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo anterior eu mostrei uma partida de Bobby Fischer contra Mikhail Tal. Bobby Fischer ali com 16 anos de idade, Mikhail Tal ali no seu auge, né, prestes a se tornar campeão do mundo. Em 1959 ele se tornaria campeão do mundo em 1960, né? E aqui, então eu trouxe mais uma partida, alguns anos depois, 2 anos depois. Aqui a gente tem então Bobby Fischer com 18 anos de idade, Mikhail Tal campeão mundial, 1961, aqui ele ainda é o campeão mundial, tá bom? E vamos dar uma olhada nessa partida então. O Bobby Fischer um pouco mais maduro, dos 16 aos 18, muda muita coisa no xadrez para quem estuda todo dia, né? Assim como o Bobby Fischer fazia, estudava de forma ferrenha aí todos os dias, né? Inclusive falando em estudos, antes de começar aqui a partida, se você quer estudar, aprender mais xadrez, evoluir, passar para o próximo nível, aproveita até o dia 15, aí até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de dezembro, a trilogia do Mestre Fid Lucas Cardoso está com promoção, 90% de descontos, cursos básico, intermediário e avançado. São 24 horas de aula com o Mestre Fid Lucas Cardoso, abordando os mais diversos temas importantes aí no aprendizado do xadrez, tá bom? Separado em 3 cursos, básico, intermediário e avançado. O seu acesso é vitalício, então você vai ter ali, você vai poder assistir esse curso quantas vezes quiser, sempre que você quiser, tá bom? E tá realmente quase de graça, né? 90% de desconto, aproveita, só até o dia 15, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Vamos aqui à partida então. Robert James Fischer, Bobby Fischer, já um pouquinho mais maduro, com a idade do Firuja. Aí de hoje ele vai, é o Firuja jogando contra o Carlsen aqui, né? É o Robert James Fischer, a promessa, o prodígio de 18 anos, jogando contra o campeão do mundo. Vamos dar uma olhada então. Bobby Fischer abre aqui com o peão do rei. E o Mikhail Tal, claro, ele faz a sua siciliana, né? Ele pega seu pacote de pipoca e manda a bala aqui na siciliana. E aqui cavalo F3 então pelo Bobby Fischer, cavalo C6. Aqui o Bobby Fischer abre a siciliana. E depois das trocas no centro, o Mikhail Tal decide jogar a variante Taimanov da defesa siciliana com o lance E6. Cavalo C3, dama C7 e aqui G3 pelo Bobby Fischer, preparou para desenvolver o bispo e fianqueto e por que não também deu um apoio aqui para já perseguir a dama do Tal, né? O Tal segue desenvolvendo com o cavalo em F6, temos agora imediatamente a perseguição aí a dama com o cavalo de B aqui em D5, a dama atacada volta lá para B8 e aqui bispo F4, o Bobby Fischer não quer nem saber, sai atacando essa dama, já tá ameaçando a dama, capturar a dama, enfim, também tem ameaças de cavalo C7 no futuro, aqui o mais urgente é a dama, né? E aqui o Mikhail Tal já começa a querer criar umas complicações, é muito seguro para ele fazer o lance E5 agora, tudo bem, ele vai entregar a casa de D5, vai cair talvez numa Sveshnikov com tempo a menos, alguma coisa, já não saiu muito bem aqui na abertura o Tal, né? Mas E5 não tem nada de errado, na verdade não é um tempo a menos, porque as brancas também jogaram G3, bispo F4, acho que E5 aqui seria o lance mais sólido, né? Depois de, por exemplo, o bispo G5, tira esse cavalo daí, né? Bispo toma cavalo, peão toma cavalo, poderia seguir dessa forma, o bispo atacado recua. Tudo bem que tá caindo aqui em B5, né? O Mikhail Tal provavelmente jogaria aqui com peão a menos, mas ele poderia tomar em C3, dobrar os peões aqui do Bobby Fischer e seguir jogando. Joga um D6 aí, tá tranquilo na posição, né? Então seria uma possibilidade. Jogar com peão a menos, mas tentar depois recuperar aqui em cima dessa estrutura de peões aí desgastada, né? Mas aqui o Mikhail Tal vai para esse lance agora, cavalo E5, um lance aqui que coloca realmente muita instabilidade na posição. O Bobby Fischer segue com bispo E2 e agora seria urgente nessa situação jogar D6, mas o Mikhail Tal tá arriscando demais aqui. D6 era urgente de jogar, né? Depois de, por exemplo, dama D2, tira esse cavalo daí o quanto antes. E aqui o Bobby Fischer, no entanto, já estaria um pouco melhor. Poderia jogar torre D1 com a ideia de poder capturar o cavalo aqui na sequência, né? Deixando o cavalo aqui em B5, não poderia recapturar, senão estaria dando checkmate lá em D8. Poderia seguir peão por cavalo, bispo por cavalo e por aí vai, né? Bispo D7, toma lá em F6, bispo por B5, melhor para as brancas, né? Melhor aqui para as brancas. Tudo bem que o Tal teria uma entrada da torre aqui em A2, provavelmente pensaria em algum contrajogo, mas essa pressão toda aqui em D6 provavelmente levaria para um final melhor aqui para o Bobby Fischer, né? Então já tem problemas aqui o Mikhail Tal, ele segue com bispo C5 e agora o Bobby Fischer não vai perdoar, ele segue com uma sequência fantástica aqui. Primeiro bispo por cavalo, exclama, parece simples, né? Se olhar essa posição assim, depois que a gente vê, parece simples o que o Bobby Fischer tá fazendo aqui, né? Mas você fala, por que eu vou trocar
esse bispo por esse cavalo que tá cravado, aí vou tirar a dama lá do cantinho, por que eu vou fazer isso, né? Olha o que o Bobby Fischer faz aqui, é simplesmente genial. Bispo por E5, dama toma e agora F4, atacando a dama não tem tantas casas, na verdade ela só tem uma, né, pessoal? Olha só que coisa, não tem mais nenhuma casa aqui a dama, ó. Não tem mais nenhuma, o cavalo tá tomando todas essas, só sobrou a dama lá em B8, volta pra lá pro cantinho, Bobby Fischer. E agora E5, dando reforço para D6, atacando o cavalo. Aqui A6, o Mikhail Tal tenta o contra-jogo, tenta expulsar o cavalo daí. E por F6, A por B5 e aqui F por G7. A posição do Mikhail Tal já está bem comprometida. Torre G8 foi jogada e agora cavalo E4 com tempo sobre o bispo que está desprotegido aqui. Muita dificuldade para o Mikhail Tal nessa posição. O Mikhail Tal agora volta o bispo aqui para a casa de E7, controlando o duplo do cavalo aqui na casa de F6 e aqui dama D4. Eu falo, o Bobby Fischer faz o feijão com arroz aqui, tá ganhando do Tal, é muita genialidade para fazer isso, né? Tá melhor que o Tal aqui. Bom, aqui a dama muito bem centralizada, né? Aqui também dando apoio para o peão aqui em G7 e para a casa de F6. Torre A4 foi jogado agora aqui pelo Mikhail Tal, atacou a dama, atacou o cavalo e agora o que dá para fazer? Cavalo em F6 cheque, olha que legal, né? Aí você fala, Rafa, não dá para jogar um rei D8 aqui, deixar o cavalo atacado e a dama atacada e é uma boa pedida? Não dá para jogar aqui rei D8 por conta de dama B6 cheque e depois de cobrir simplesmente troca as damas e sobrou uma torre limpa aqui em G8, né? Então aqui não tem jeito, tem que capturar mesmo esse cavalo. Bispo por F6 foi jogado, dama por F6 e aqui dama C7. O Mikhail Tal vai se segurando do jeito que pode. Grande roque agora pelo Bobby Fischer, espetacular, né? Caindo aqui em A2, uma coisa maravilhosa aqui do Bobby Fischer, dá o grande roque e já colocar a torre em jogo. Aqui o Mikhail Tal faz torre por A2 e agora rei B1, olha só, não tem mais torre A1 cheque, a torre tá atacada, vai ter que perder um tempo aí com a torre. Não adianta querer defender aqui, jogar um dama A5, tá vindo, tem uma complicação aqui, tem uma variante bem legal, né? B4, né? A dama não pode capturar em B4 se não cai a torre. E depois de dama em A4, por exemplo, aqui dama C3 seria aqui um ataque monstro, né? Aqui se jogasse um rei D8 para defender, F5 aqui, e o Bobby Fischer teria um ataque aqui muito forte, né? Por exemplo, aqui, bom, enfim, torre por G7 até seria uma opção, né? Até seria uma opção. Dama por C2, bom, nenhuma opção é boa, né? Nenhuma opção aqui é boa. Vamos ver essa torre por G7 aqui com a seguinte ideia, né? Se dama por G7, dama por C2, checkmate, né? Então aqui para não capturar em G7 poderia seguir F por E6, parece boa essa variante, mas tá dando melhor para o Fischer aqui, né? E aqui depois de F por E6, torre de H em F1, né? Aqui realmente o Bobby Fischer tem tudo sob controle e toda a sobrecarga aqui na posição, né? Se jogar torre G8, tá vindo torre D3, pode querer dobrar as torres, enfim, todo o jogo aqui nas mãos do Fischer, ainda assim seria uma variante jogável, né? Para o Mikhail Tal. Mas aqui o Mikhail Tal prefere voltar simplesmente aqui a torre em A6 e agora o Bobby Fischer segue com bispo por B5 atacando aí a torre vem para B6 e o bispo vem para D3, ameaçando o bispo por H7, atacando essa torre que já vai ficar sem nenhuma casa, não vai conseguir escapar. E5 foi jogado agora aqui pelo Mikhail Tal, atacando a dama do Bobby Fischer e aqui o Bobby Fischer vai para um lance brilhante, galera, brilhante. Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar aqui, solta a criatividade, tentar encontrar aqui o lance desse menino Bobby Fischer de 18 anos contra o campeão do mundo, é o Firuja contra o Carlsen aqui. E aqui eu espero que você tenha encontrado o lance do Bobby Fischer, o lance brilhante, F por E5, sacrificando aqui a dama, né? Espetacular aqui esse lance do garotinho Bobby Fischer, sacrificando a dama para cima do campeão do mundo, é muita moral, né? Torre por F6 foi jogado, Mikhail Tal aceita o desafio, E por F6 e agora o peão tá dando apoio para esse outro peão na sétima, tem bispo por H7 vindo, tem torre vindo para cima do rei, a posição é boa demais aqui pro Bobby Fischer. O Mikhail Tal tenta, né, agora recursos, dama C5 foi jogado, bispo por H7 atacando a torre e dama G5, essa foi a manobra aqui que o Mikhail Tal encontrou. Bispo por G8, dama por F6, se livrando aqui dos peões, o Mikhail Tal, uma bela manobra. O Bobby Fischer segue agora com torre de H em F1, atacando a dama e atacando em F7. Dama por G7, o Mikhail Tal conseguiu se livrar desses peões perigosos aí do Bobby Fischer, mas o Bobby Fischer segue agora com bispo por F7. Não adianta querer trocar agora a dama aqui por torre e bispo, porque vai sobrar um bispo limpo aqui para o Mikhail Tal, né? Então ficaria
Aliás, perdão, sobraria aqui torre contra bispo, né? Melhor aqui para o Bobby Fischer, né? Então aqui teria um final vencedor com peões passados aqui, torre contra bispo, melhor para o Bobby Fischer. Então a partida seguiu com o rei D8, aqui o Mikhail Tal vai disparando com o rei, sai, né, do cheque. Bispo em E6 foi jogado agora pelo Bobby Fischer, segue aqui com todo tipo de ameaça. Aqui liberando também caminho para a torre. Dama em H6 foi jogado, atacando aí o bispo, né? Vai poder combater um torre F7 aqui com dama por bispo. Então o bispo tá atacado. Bispo por D7. Que chique esse Bobby Fischer vai jogando. Agora ele entrega aqui o bispo, mas é temporário. Porque depois de bispo por D7, torre F7 e não tem mais jeito, né? Aqui se o Mikhail Tal quiser proteger o bispo, jogar por exemplo um dama H3, não tem jeito. Você troca aqui as torres para cima do bispo, né, e vai para um final melhor aqui com peões a mais. Então aqui o Mikhail Tal segue com dama por H2 e agora sim torre de 1 por D7 recuperando a peça aqui o Bobby Fischer. Rei 8 pelo Mago de Riga e aqui agora alguns cheques aqui pelo Bobby Fischer, vai meio que perseguindo e depois volta a torre aqui para D1, né? Rafa, não dava para capturar aqui logo esse peão, torre por B7? Até poderia, né? Mas aqui o Bobby Fischer preferiu jogar de outra maneira aqui. Dama H1, rei A2, tá tranquilo, né? Talvez ele ficasse receando algumas possibilidades de cheque no futuro, alguma coisa nessa linha. Então aqui simplesmente com todo o controle aqui da posição, o Bobby Fischer vai para uma ideia fantástica. Aqui torre D1, qual que é a ideia aqui do Bobby Fischer, né? Vamos ver. É fantástica. Aqui se por exemplo dama por G3, né? Qual que é a ideia toda? Torre por B7 e existe uma ameaça aqui na posição de manobrar a torre H1 e torre H8 com checkmate, né? Então o Bobby Fischer está mais interessado aqui no checkmate quando ele faz aqui o lance torre D1, né? Sensacional essa ideia, pode até disparar peão para atrair a dama e tentar ganhar a coluna H. O Mikhail Tal segue agora com B5, avançando com o peão, torre B7 saindo da mira aqui da dama num potencial dama por G3 e aqui dama em H5, atacando aqui a torre do Bobby Fischer. E agora que a gente já sabe que tudo que o Bobby Fischer quer é colocar a torre aqui em H1, faz sentido o próximo lance do Bobby Fischer, depois que faz parece simples. G4, olha que lindo, né? Que lindo lance. Se dama por G4, acabou, torre H1 acabou, né? Ameaçando aqui checkmate. Ah, dama D4 segura, não segura nada. Checkmate. Rafa, não é checkmate não, você pendurou a torre. Pô, é verdade, mas ainda dá pra ganhar. Ainda dá pra ganhar. Torre B8 cheque e aqui, né, as brancas ganham na sequência. Então não é checkmate, mas vai para uma sequência vencedora, né? Então G4 é fantástico. Aqui a partida seguiu com dama H3. O Mikhail Tal sabe da importância de controlar aqui a coluna H e o Bobby Fischer segue então disparando com o peão G5. Temos dama em F3 sempre aqui com grandes ameaças. Aqui o Bobby Fischer se livra de uma delas primeiro com cheque, torre 1 cheque, rei F8 e agora a torre por B5. Final aqui completamente ganho, né? Aqui 2 torres e 3 peões contra a dama. Mas o Mikhail Tal ainda joga mais um pouco. Vamos ver esse garotinho aí. Rei G7, torre B6. Dama G3, aqui torre D1, né? Sempre aquele ataque maroto. Aqui dama C7 foi jogado, né? Aqui se faz dama por G5, de qualquer maneira vai levar checkmate, né? Torre D7, joga o rei lá pro cantinho. Joga aqui uma escadinha, né? E acabou, né? Então aqui o Mikhail Tal vai se segurando do jeito que pode. Dama C7 ataca a torre, controla D7. Torre de D em D6 aqui pelo Bobby Fischer. Dama C8 e agora B3, né? Simplesmente vai levar agora os peões, vai levar o rei. Rei H7, mas depois de torre A6 aqui pelo Bobby Fischer, Mikhail Tal abandona aqui a partida. Vitória do garoto Bobby Fischer, a primeira vitória da vida de Bobby Fischer contra Mikhail Tal. Aqui ele teve que esperar um pouco, né? Aos 16 anos não deu, foi indo. E aqui realmente castigou essa Taimanov aí duvidosa do Mikhail Tal, né? Então ficou melhor na abertura e carregou essa vantagem a partida toda. Mas de uma forma maravilhosa, né? Com sacrifício de dama, lance brilhante e tudo mais. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal, né? Aqui vai jogar o quê, por exemplo? Vou jogar aqui um dama C7. Parece bom, né? Aqui tá vindo torre H6, ó. Aqui perdeu a dama, né? Acho que já perdeu a dama. Então aqui, essa sequência aqui já vence. O que mais pode fazer depois de torre A6 aqui? Vou jogar rei G8, né? Tá vindo torre A7, agora aqui acabou também, né? Então aqui tá vindo aqui todo tipo de sequência aqui para ganhar a dama ou até checkmate, né? Por exemplo, dama F8, a torre de D aqui em D7. Aqui depois de dama, vou dar cheque aqui, vou dar um cheque, rei A2 aqui para não levar outro cheque, a dama volta para F8, pode disparar aqui o peão agora aqui com G6, né? Aqui acabou, né? Dama C8, por exemplo, torre G7, cheque, rei H8, bom, aqui sempre vai perder a dama também, né?
Aqui vai perder a dama nessa sequenciazinha e a gente tem um final aqui completamente vencedor. Sempre aqui para as brancas não dá para evitar, né? E vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Vamos ver a precisão desses carinhas aí, né? Bom, realmente o Bobby Fischer acertou a mão nessa partida. 93% de precisão para o garoto Bobby Fischer. Não cometeu nada aqui, uma imprecisão, um erro, nada, né? Cresceu o xadrez desse menino 2 anos depois, né? E aqui um lance brilhante ali, o sacrifício da dama, né? Peão ali por... fantástico, né? E de fato o Mikhail Tal saiu mal, né? Se a gente olhar no gráfico, ele saiu mal, fez aquele cavalo E5, seguido ali do bispo C5, foram os 2 lances que destruíram a posição do Mikhail Tal, mas o Bobby Fischer soube, como a gente comentou, levar aí a vantagem adiante de uma maneira maravilhosa, né, pessoal? Uma bela partida aí histórica, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí essa primeira vitória de Bobby Fischer contra o Mikhail Tal. E é isso, pessoal. Bom domingo aí a todos. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro